Olá, tudo bem? Então, nós estamos aqui para comentar a respeito de Romanos, capítulo 4. Nós terminamos o capítulo 3 e nós vamos estar enviando para vocês que se reúnem comigo todas as terças-feiras, às 15 horas, aí na nossa base, no Seminário Batista Logos, base do LVO, Luz e Vida aos Orientais. E nós sempre realmente ficamos muito contentes porque vocês estão conosco, ok? Estou postando também esse vídeo, apesar de ser bem específico para vocês, mas estou postando em nosso canal para que qualquer um possa assistir também, tá bom? Antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus por esse tempo de comunhão com os nossos irmãos, mesmo à distância. Que o Senhor os guarde e os proteja em nome de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Nós temos, assim, falado que Romanos é um tratado feito por Paulo, tratado esse que é fantástico. E cada lição que a gente vai avançando, a gente vai percebendo o raciocínio teológico de Paulo, a forma como ele vai encaixando as coisas. Então, no capítulo 1, que nós já estudamos, nós vimos que estão condenados os pagãos, os moralistas e todos os religiosos, porque todos nascem mortos espiritualmente. Vimos, inclusive no capítulo 2, que a palavra de Deus está gravada em nossos corações e o homem, não importa se ele é um índio no meio da tribo, ele vai realmente se sentir culpado quando ele faz alguma coisa errada. E o capítulo 3, nós vimos muito claro, capítulo 3, que ele desmonta aquela hipótese que a pessoa poderia realmente ter a vida eterna fazendo o bem. Então, no capítulo 3 ele diz que ninguém faz o bem, então todos nós estamos perdidos. E aí ele deixa bem claro, no versículo 24, que nós somos justificados gratuitamente pela graça de nosso Senhor Jesus, a quem propôs a pessoa de Jesus Cristo como propiciação, ou seja, desvio da ira de Deus sobre nós, em Jesus Cristo. O próprio Deus que criou todo o universo, que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, ele entra no mundo, ele entra na história que ele havia criado. Bem, no capítulo 4, ele vai começar a mostrar uma ilustração de como realmente é praticada a justiça. Como é que Deus, vamos assim, imputa a justiça para nós. Antes de nós lermos, eu gostaria que você, se você eventualmente entrou pelo canal, que você se inscrevesse, colocasse o seu ok, se você gostou, e aperte aí o sininho para que você possa ser avisado de qualquer postagem que eu coloque diferente. E vamos estar realmente orando a Deus para que cada um de vocês esteja protegido, guardado, para que esse coronavírus não venha a perturbar, não venha a criar problema na sua família. E nós somos aquele que temos um antivírus poderoso, porque o coronavírus ele mata milhares de pessoas, mas o vírus do pecado mata milhões de pessoas. E nós somos responsáveis para que essa vacinação seja feita para aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo... me perdoe. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz que vós estavais mortos em vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida. Como? Através de Jesus Cristo, porque ele fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos os vacinadores. Nós temos que sair às ruas e vacinar, ou seja, colocar realmente o sangue de Jesus, mostrar para as pessoas que elas estão mortas e trazê-las à vida. E o único processo é quando essa pessoa se arrepende de seus pecados e convida Jesus para ser seu Senhor e Salvador. Paulo
na continuação do capítulo 3, depois que ele deixou bem claro que todos pecaram, ele vai falar a respeito de Abraão. Ele vai usar uma ilustração bem interessante. Olha só. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, e quem está começando agora, ou quem não sabe quem é Abraão, ele era caldeu, num povo bárbaro, terrível, que fazia até sacrifício de crianças, se prostituía, uma verdadeira Sodoma e Gomorra. E Abraão é retirado desse meio, e através de Abraão, Deus então vai criar uma nova raça, chegando então ao povo de Israel. Então ele está fazendo uma colocação aqui bem interessante. Porque se Abraão foi justificado por obras, lembra que eu citei Efésios 2, 8 e 9? Tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Se ele é alguém que conquistou a salvação através de alguma coisa, então a glória é dele, não de Deus. Não é Deus quem estaria dando gratuitamente, como nós vimos no capítulo 3, onde ele deixa bem claro que ninguém realmente seria salvo por circuncisão ou frequência de algum tipo de religião, qualquer coisa. Ele simplesmente diz, visto que Deus é um só, 3:30, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, judeus, mediante a fé também o incircunciso, ok? Então, a justificação não é feita por qualquer coisa que nós possamos fazer. E ele está dizendo bem claro com respeito a Abraão. E Abraão era gentil. Uma vez eu fui consultar com a graça um judeu, ele era na área de coração, né? Ele tinha até kippá, tudo, já um senhor de uns 50 e poucos anos. E quando eu percebi que ele era judeu, comecei a brincar com ele e falei shalom, né? E aí ele sorriu, tal, começamos a conversar. De repente, um dia, na medida que eu fui conversando, eu falei assim para ele, doutor, Abraão era o quê? E ele virou para mim e disse, Abraão? Abraão era judeu. Eu falei, bom, então ele era pai dele mesmo. Nem os judeus sabem que eles vêm dos gentios e eles abominam os gentios. Abraão era gentil, né? Um homem caldeu, vindo com uma série de vamos dizer assim, misticismo profundo. Ele era alguém que tinha toda uma cultura terrível, né? Adorador de deuses terríveis, tinha hábitos horríveis. E Deus, então, quando chama e ele se converte, começa a haver uma mudança gradativa, não foi assim nesse café, foi devagar, gradativo mesmo. Então, ele está dizendo que Abraão não foi justificado por obras, ok? No versículo 3 diz, pois, que diz a Escritura? Abraão creu, não falou Abraão fez isso, fez aquilo, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. O que Paulo está usando como uma analogia? Se Abraão tivesse ganho a vida eterna através de alguma coisa que ele fizesse, e essa coisa que ele fizesse, boas obras ou qualquer coisa assim, lhe desse o direito de entrar no céu, Deus não estaria fazendo nenhum favor a Abraão. Seria uma obrigação da parte de Deus de pagar a Abraão como se fosse um salário. Ou seja, você fez, então agora eu vou realmente te perdoar e você vai estar comigo no céu, porque afinal de contas você cumpriu todas as regras, você fez tudo aquilo que eu mandei, cumpriu as obras, então tudo bem. Mas não é isso que ele fala. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Lembre-se que no versículo anterior, 13, ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi
imputado para a justiça. Olha a diferença entre o 3 e o 4. O 3 deixa claro que Abraão é salvo por fé. E o 4 diz, bom, se Abraão tivesse sido salvo por obras, então ele realmente era o cara. Ele tinha feito aquilo que era necessário para ganhar. E é exatamente isso que a maioria das religiões fazem. Elas querem somar Jesus e mais alguma coisa que eles façam, ou só mais alguma coisa que eles façam. Tem grupos que nem Jesus é incluído, ok? Mas ao que não trabalha, que foi o caso de Abraão, Abraão não fez nada para ser salvo, porém crê, ou seja, confia. Se crer aqui não é acreditar só, é realmente você depositar totalmente a sua fé num Deus vivo. A ilustração que eu acho bem interessante, que já ouço há muitos anos, seria uma pessoa que colocasse um cabo de aço entre dois prédios de apartamento e a pessoa passasse com uma moto para lá e para cá, fazendo pirueta, fazendo uma série de coisas, e de repente lá em cima ele vira para o público que está lá embaixo, batendo palma e está todo entusiasmado e diz assim: vocês creem que eu vou conseguir atravessar do outro lado com os olhos fechados? Aham. Aí o pessoal, cremos, cremos, cremos. Aí ele de repente diz: tá bom, então quem é que quer vir na minha garupa? Quem é que quer sentar atrás? Ninguém vai. Mas se um resolve ir, esse crê de verdade. Os outros acreditam. Pode ser, pode não ser, mas aquele que vai sentar atrás dele, esse sim é o que crê. Então, quando nós entendemos isso, nós podemos perceber que Deus realmente é o único e suficiente para salvar e transformar a minha vida de dentro para fora. Então eu tenho que me colocar com integridade de coração, corpo, alma e espírito nas mãos desse Deus, e ele diz a forma pela qual eu posso fazer isso. A forma pela qual eu posso ser salvo é através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele recebe nele todos os teus pecados. Desde o primeiro dia até o último, eu gosto sempre de repetir isso, porque muita gente esquece. Todos os teus pecados foram perdoados. E a partir daí, quando você se arrepende e crê, o teu pecado é limpo, ou seja, todos os teus pecados são limpos. Teu velho homem é colocado na cruz do Calvário. Você é feito uma nova criatura. Você se torna santuário do Espírito Santo. A partir daí você começa a caminhar e crescer em maturidade. Infelizmente a gente passa a ter duas naturezas. A natureza antiga, do velho homem, que não tem mais domínio sobre nós, como nós vamos ver lá no capítulo 6 de Romanos, e a nova natureza, e o Espírito de Deus em nós. Na medida que nós vamos crescendo na palavra, nós vamos entrando em maturidade e mais intimidade com esse Deus. Agora veja bem, eu peco, mesmo como cristão. E aí, o que acontece? A palavra fala que eu quebro a comunhão com o meu Pai agora. A palavra diz, em Romanos 5:1, que nós vamos estudar: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então estávamos em guerra e agora nos reconciliamos com Ele. A partir daí, Ele é meu Pai para sempre. Meu Pai é meu Pai. Se eu brigasse com o velho Gabriel, meu pai, e fosse embora, eu perderia a comunhão com ele. Mas nunca ele deixaria de ser meu pai. Então, para que eu restaurasse essa comunhão, eu teria que voltar como um filho pródigo, que alguém já deve ter lido, e pedir perdão a ele. Aí, nesse instante, eu estou restaurado. Que é quando a gente usa 1 João 1,9, que todo o capítulo 1 de 1 João fala de restaurar comunhão. Não tem nada a ver com salvação. Então, voltando aqui no versículo 5, ele fala: mas ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, ou seja, Deus, a sua fé é atribuída como justiça, e não o que você faz. Querido, querida, no caso que nós estamos falando, todo aquele que quer colocar Jesus em mais alguma coisa, ele está na prática dizendo: eu não creio que Jesus realmente foi suficiente para me salvar. Ele não é tão
poderoso assim, e fez uma meia sola. Mas agora eu tenho que dar uma mãozinha, tenho que fazer boas obras, tenho que frequentar a igreja, tenho que dar dízimo, e mais isso e mais aquilo. Mas não é isso que a palavra fala. O ladrão da cruz, quando estava morrendo e ele estava blasfemando, os dois blasfemavam, não tinha nada de o ladrão bonzinho, não, os dois blasfemavam, é só ler. De repente um deles é tocado pelo Espírito. E aí ele vira para o outro e falou: ô jovem, ô meu amigo, você não teme a Deus estando em igual sentença? Ou seja, reconhece que Jesus era Deus. Nós, na verdade, porque merecemos, ou seja, nós somos realmente terríveis. Estamos aqui porque nós merecemos. E aí ele fala: mas esse nenhum mal fez, ou seja, sabia que Jesus era absolutamente santo. Aí ele invoca o nome do Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vira para ele e fala: ah, que pena, querido, você não foi batizado, você não frequentou a igreja, você não deu dízimo, você não fez isso, não fez aquilo. Não, não. Ele creu. Simplesmente isso. Ele se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que ele era pecador, invoca o nome do Senhor para ser salvo. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muito bem. Em versículo 6, então, diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Irmãos, isso é muito claro. É muito claro. Todas as religiões têm a mesma fórmula. É fazer boas obras para quem sabe um dia estar na presença de Deus. E você pergunta para os líderes, fala: se você morrer agora, para onde você vai? A resposta, como se fosse uma falsa humildade, é: Deus é que sabe. Estou tentando. Ele vai morrer tentando e vai para o inferno. Porque não tem nada que você possa fazer que mude o que você é. Nós temos uma natureza podre, uma natureza decaída, ou seja, esse velho homem, o pecado que está em nós, produz pecados. Então, nós pecamos porque temos essa velha natureza. E só Jesus, na cruz do Calvário, é que chamou para si, conforme Colossenses 2:11 em diante, e você pode olhar lá, chamou para si todos os pecados e também atraiu para si o velho homem. Nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo e ressuscitamos espiritualmente com Ele. Então, a salvação começa em Romanos 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daí, nós entramos num período chamado santificação. Desenvolvei a vossa salvação, está escrito. E na medida que eu estou crescendo e muitas vezes eu peco, que se torna apenas uma tropeção, eu me arrependo, confesso aquele pecado específico e continuo crescendo. Até o dia da minha glorificação, que vai acontecer, então, quando nós formos arrebatados. Então são os 3 tempos de salvação: justificação, santificação e glorificação, que você encontra isso, a justificação em Romanos 5, a santificação em Romanos 6 e 7 e a glorificação em Romanos 8. E ele fecha aqui no versículo 7 do capítulo 4, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Eu sou bem-aventurado, eu creio que cada um de vocês que está me assistindo deve ser bem-aventurado. Se entre nós existe alguém que está assistindo esse vídeo, ainda não tem certeza de salvação, é a oportunidade que você tem de reconhecer que você é pecador e que nada que a gente faça mude o que nós somos. Eu posso frequentar minha igreja 50 anos. Se eu não nascer de novo, eu vou morrer e vou para o inferno. Porque a igreja não salva. E mais, a igreja somos nós. Nós somos um organismo vivo. Todo aquele que teve experiência com o Senhor se tornou a Igreja Universal, parte da Igreja Universal. Não é essa denominação. A palavra universal significa católico. Todos nós somos católicos, ou seja, a salvação do Senhor Jesus é universal. Então a igreja se reúne numa igreja local. Na igreja, organismo vivo se reúne na igreja local. E na igreja local você vai encontrar pessoas que são salvos e pessoas que não são salvos, infelizmente. Então o 7 ele fecha: bem-aventurados naqueles cujas iniquidades
são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem, nós queremos parar por aqui. Estudamos o capítulo 4 de Romanos, versículo 1 até o versículo 8, mostrando realmente a figura de Abraão, que foi salvo não por qualquer coisa que ele fizesse, mas porque ele creu, ele descansou no Senhor. E isso foi-lhe imputado como justiça. Nós vamos ver um pouco mais à frente a fé de Abraão, que era independente da circuncisão, a fé de Abraão, que era independente da lei, e assim por diante. Então, são vários pontos. Eu não quero passar esse capítulo 4 de uma vez só, porque eu quero que vocês mastiguem aquilo que nós falamos. Bem, queridos, vocês que são do grupo das 3 horas lá na nossa base, das 3 até umas 4h30, mais ou menos, né? Vão receber agora essa mensagem e vocês vão estudar, se der tempo, né? Meditar no que nós conversamos. E às 3 horas nós vamos estar entrando pelo Face, como eu falei. O Face tem um sisteminha muito jóia. Você entra onde está escrito ao vivo, se aperta, você põe em publicar, aí vai aparecer uma lista de, vamos assim, condições específicas do que você quer, e você vai colocar que você quer pessoas específicas, você vai apertar ali o lugar, no bolotinho que tem ali, e depois você vai apertar a própria frase, né, específica. E quando você fizer isso, vai passar a aparecer todos os seus que estão no Facebook. E se você se cadastrou, por favor, faça isso. E por favor, mande para a gente, né, essa informação, como eu já solicitei. Então, vocês que são especificamente aqui desse grupo, eu vou colocar vocês e vamos então começar a falar. Eu vou estar falando com vocês, vocês vão estar me vendo, eu vou estar mostrando a própria palavra, o texto que eu vou estar discutindo. E vocês vão, como vocês já receberam esse vídeo, vocês vão estar fazendo perguntas, né? E até colocando coisas que vocês concluíram, ou o que isso realmente, que tipo de informação você recebeu agora e que tirou algum tipo de dúvida, tá bem? Ore por nós, nós continuamos aí pregando, evangelizando, discipulando, e hoje à noite eu vou estar dando mais uma aula no nosso curso lá do seminário, Igreja Local e Missões, e vocês orem por nós, tá? Nós estamos aí num tempo atípico, mas nunca se esqueça, há uma diferença muito grande. Hoje eu estava assistindo o pastor Messias, achei muito legal, e ele lembrou a diferença entre felicidade e alegria. A felicidade é construída pelos homens através de alguma coisa que é efêmera, passageira, mas a alegria do Senhor é eterna e é a nossa força. Então, nós nos alegramos em Cristo, independente da circunstância. É que nem um navio que está sobre o mar, sobre a superfície da água, e ele está indo bem, de repente começa a vir uma grande tempestade. Então ele vai ser jogado para lá e para cá, vai enfrentar as intempéries do mar, e esse navio é diferente de um submarino, que vai estar lá embaixo, e ele continua calmo e tranquilo, independente do que está acontecendo lá em cima. Enquanto o navio está sendo jogado para lá e para cá, o submarino continua tranquilo e caminhando em águas calmas. Assim é a diferença entre felicidade e alegria no Senhor. Que Deus abençoe, e até às 15 para quem vai estar comigo, e os demais que entrarem aí e assistirem esse vídeo. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem entrar no meu WhatsApp 999 11 5272, e que Deus os abençoe.